que é o quê? Que é a capacidade de determinar, mesmo com limitações, de determinar e de decidir o que eu quero para a minha vida. Porque uma baixa autoestima me coloca sobre o domínio do outro. Você já deve ter ouvido falar de dependência emocional. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente lá para os seus 19, 20 anos. Ela estava num relacionamento e esse relacionamento estava muito desequilibrado na visão dela. Por quê? O rapaz, certo, vai ser disponibilizado a gravação, não se preocupa. Como eu estava dizendo, o rapaz, ela falando do namorado, o rapaz ele tinha um sorriso bonito, sempre estava acompanhado com pessoas interessantes e ela não se sentia à altura do namorado. Ela sempre falava que ela não sabe por que ele gostou dela. Não sabe o que ela tinha tão interessante para ele ficar do lado dela. E ao longo das sessões, uma coisa que eu coloquei para ela trabalhar a respeito desse pensamento foi de que toda vez que você se perceber que é menor do que ele, se pergunte por que eu estou me vendo tão pequena diante dele. Eles dois estudavam no curso, faziam um curso de medicina. Por que eu me vejo tão pequena diante dele? Quais são as qualidades que eu tenho? Vocês lembram do exercício que eu mandei no grupo? Aquilo ali ajudou bastante ela, porque ela se percebeu pela primeira vez. Porque desde a adolescência dela, a relação com os pais era: você tem que estudar para se formar em medicina. Você tem que ser alguém que eu não consegui ser na minha juventude. A influência dos pais sobre os filhos pesa bastante na autoestima. E isso faz com que eles desenvolvam uma baixa autoestima, sendo adultos dependentes emocionalmente, tendo crise no relacionamento e não sabendo como lidar. Então, nesse ponto, ela conseguiu extrair de dentro dela uma boa autoestima, desenvolver, saber que ela tem qualidades que lhe deram acesso ao controle emocional. E isso fez com que eu deixasse de ser útil, porque eu aprendi desde o primeiro semestre de psicologia que o objetivo do psicólogo é deixar de ser útil para o seu paciente. Por quê? Porque nós queremos fazer com que cada um seja autônomo, seja dono dos seus sentimentos, das suas emoções, desenvolva uma inteligência emocional, para que não precise mais de nós, para que vocês tenham o controle das suas emoções. Então, você vê qual é a necessidade de ter uma boa autoestima. Uma autoestima é eficaz para a gente definir projetos, planos. Agora a questão é, se eu não tenho uma boa autoestima, quando alguma coisa ruim acontece, quando eu perco um parente próximo de mim, quando um namoro termina, quando um divórcio acontece, o que que sobra de mim? Porque muitas vezes existem pessoas que se entregam, se entregam totalmente para um relacionamento. Por quê? Porque não querem sentir a solidão, não querem se sentir vazias, porque sabem que no momento que aquela pessoa sair daquela porta, pode ser que eu nunca mais veja. Então para você ver, se a gente empoderar esse tipo de pensamento, o que vai acontecer? A gente vai ser uma pessoa paranoica. Como assim? Tudo pode acontecer, então ele ou ela tem que estar perto de mim. Nós nos tornamos pessoas possessivas. Isso é péssimo para a nossa vida. Péssimo para uma mente saudável. Então, todos os conteúdos que a gente vai passar durante essa semana, não perca, por favor. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, a cada momento. Carol, se quiser acrescentar, fica à vontade também, tá? Carol é psicóloga, para quem está chegando, ela faz parte do nosso grupo da coordenação de apoio psicológico. Muito bem. A gente sabe que uma imagem negativa de nós, por meio desse exemplo clínico que a gente teve dessa adolescente, dessa jovem que estava ingressando no curso de medicina,
a forma negativa, a imagem negativa que ela criou acabou quase prejudicando o relacionamento dela e também poderia prejudicar o curso. Porque a gente sabe que curso de medicina é bem difícil de conseguir passar. É uma competição, existe um abalo de ansiedade. Tanto é que eu vou compartilhar com vocês uma coisa. A minha irmã, ela está buscando, está estudando bastante para cursar medicina. E eu agradeci muito pelo fato de eles terem acompanhamento psicológico lá no curso, falando que por mais que vocês não consigam o resultado esperado, não achem que aquilo ali é o ponto final, não é o final da história. Ok, ocorreu o péssimo resultado, mas será que você não pode aprender com os erros que você teve? Será que você não pode converter todo esse péssimo resultado em algo muito melhor lá na frente? Você pode aprender com seus erros. Essas ideias, esse feedback, esse retorno, para mim me deixou muito satisfeito e aliviado. Por quê? Porque muitos saem de lá com transtorno de ansiedade, depressão e a tendência é sempre piorar. E porque existe um desgaste, um esgotamento psicológico extremo, eles são levados ao extremo porque querem responder à expectativa dos pais. Eles veem como a única alternativa para ter uma vida estável, porque dia após dia eles são lembrados, olha, se você fizer esse curso, passar, finalizar, você não vai ter mais preocupações na tua vida. Mas a questão é que no meio desse discurso de não ter mais preocupações, quem garante? A vida ela é incerta. Tem coisas que acontecem. E essa conversa ela não acontece dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Isso faz tanta diferença, sabe, dos filhos se perceberem que, poxa, meu pai e minha mãe estão me escutando. Eles estão dando valor ao que eu estou sentindo. Porque eles chegam lá numa sala fria em que existem várias pessoas desconhecidas, pessoas com experiência de terem falhado, e elas simplesmente deixam a vida passar e elas não ganham nada. Alguns desenvolvem um amadurecimento, outros perdem esse amadurecimento. Por quê? Vivem a vida. E vivem ainda com uma baixa autoestima. Então a importância de uma imagem, a importância de uma boa imagem de si pode lhe dar uma boa experiência ou uma péssima experiência se ela estiver em ausência. Agora uma questão. Como a gente pode construir uma imagem adequada? Já que é inadequada, a gente já deu para perceber que ninguém quer isso. A gente foi feito para algo muito melhor. Então, como a gente pode construir uma imagem adequada? Vamos começar com a primeira coisa. Uma coisa que tem aumentado os consultórios de psicologia, médicos, é a culpa. A culpa tem sido uma das coisas que tem aumentado os leitos dos hospitais, aumentado o nível de ansiolíticos, o uso de ansiolíticos e de diversas tarja preta, simplesmente. Por quê? Porque a cada momento nós pensamos que a cura está no remédio. O remédio ele tem sua importância, mas muitas pessoas nesse momento de pandemia pioraram bastante. Por quê? Porque não deram atenção em quem elas são. O autoconhecimento, como a gente foi colocado desde ontem até hoje, tem demonstrado que quando nos conhecemos, sabemos quais as melhores decisões, quais as melhores possibilidades podemos imaginar para um futuro melhor. Por isso, elimine a culpa. Não se pressione tanto. A culpa é um dos vilões mais reais na nossa vida e isso acaba prejudicando a nossa forma de viver. Por isso, quando tratamos a nossa vida como um tesouro que precisa ser bem cuidado, ninguém pode roubar ele de nós, porque ele nos pertence. Agora, a gente tem que aprender que a vida ela é leve e ela pode ser vivida de forma leve. Não estou falando que ela deve ser vivida de qualquer forma, mas ela tem a sua importância. Ela tem que ser bem tratada. Ela não precisa de culpa. Com esforço e dedicação a gente consegue chegar no nosso alvo. Não é necessário uma culpa. Agora, uma pergunta para todos. Você pode responder aqui mesmo no chat. Quantos têm dificuldade de dizer não? Fala eu. Quer dizer, no chat. Escrevam.
Quem tem dificuldade de dizer não? Pode escrever aí no chat. Eu. Já começou. Ok. Não é difícil falar não, porque você você quer ser eficiente para alguém, certo? Tem alguém importante para você. Você não quer deixar aquela pessoa na mão e sente que isso vai fazer muito bem para ela. Agora a questão é, e você? E você, no meio dessa história, vai fazer bem ou não? A gente tem sempre que colocar um peso a respeito do que é bom para mim e o que é bom para o outro. Como é que eu posso ajudar o outro se eu não estiver bem? Como é que eu posso ajudar o outro se eu me prejudico cada vez mais? Ajudar as pessoas faz muito bem, mas ajudar, primeiramente, você mesmo é melhor ainda. Porque com todos os ganhos que você tem, pessoalmente você vai poder compartilhar toda a bondade, vai ser mais amável, vai ser mais recíproco, a relação vai ser mais de reciprocidade. Por isso, a importância da gente dizer não. Você não é obrigado a dizer sim, obrigado a dizer sim o tempo todo. Diga não. Por isso eu quero passar uma tarefa agora, para testar você nesse ponto. Se você tem dificuldade de dizer não, vamos lá, vamos testar isso. Em algum momento, seja de manhã, de tarde ou de noite, alguém ligar para você ou mandar uma mensagem pedindo alguma coisa, avalie se aquilo está dentro das possibilidades de você executar. Por quê? Porque quando a gente fala de saber fazer, ok, você pode fazer, está dentro do seu tempo, ok. Agora, se você não tem tempo para fazer isso, aí você vai validar a relação que você tem com a outra pessoa nesse momento. Porque se ela te conhece, se ela sabe que você tem pouco tempo para fazer alguma coisa por ela, ela vai entender o seu não. Agora, se ela não entender, infelizmente, o problema é dela. Porque para você, a sua vida ela tem sentido, ela tem importância, ela não pode ser jogada no lixo pelo que ela quer, pelo modo que a pessoa vai te passar e te ver porque você disse não, ok? Não se negue uma vida inteira por causa de um não, por causa de um não para essa pessoa. Porque tem muita coisa para ser vivida ainda. Você não precisa passar por isso. Próximo tópico. Foque no autoconhecimento. Foi o exercício que a gente colocou. Saiba o que você gosta de fazer, o que você não gosta. Se conheça mais. E você vai perceber que o autoconhecimento vai liderar todos os nossos dias aqui na palestra. Porque sem autoconhecimento, a gente não sabe escolher de uma forma coerente, de uma forma saudável. Por quê? É pelo autoconhecimento que eu sei os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Faça uma lista. Agora já é outra tarefa. Faça uma lista de coisas que você é capaz de fazer e coisas que você gostaria de ser capaz de fazer. Você pode pegar uma folha, colocar um traço no meio e coloque na direita coisas que eu sou capaz de fazer, coisas que eu não sou capaz de fazer. Por enquanto. E que você gostaria de ser capaz de fazer. Eu acho que a gente tem esse tempo de pandemia para ter um efeito até construtivo para a gente. E isso é uma inteligência emocional. Usar desse período que traz certas ondas negativas para nós, para reconstruir, para recomeçar. E por que não recomeçar? A gente pode acabar desenvolvendo resiliência. Ah, resiliência, eu nunca ouvi falar dessa palavra. Muito bem, resiliência é como uma queda. Depois, quando você cai, você levanta, você aprende com ela. Você aceita que se machucou, mas você aprende com esse machucado. Você continua andando, independente do que aconteceu. Você aceita que aconteceu, mas você segue em frente. Você acaba desenvolvendo resiliência se você reforça essas ideias. Qual foi a primeira? Elimine a culpa, certo? Você não é culpado de tudo. Você não é culpado das coisas darem errado. Essa situação da pandemia não é sua culpa. E relações. Relações são difíceis de lidar. Requer um equilíbrio. Por isso, não se cobre tanto. Faça o que você pode fazer. Porque uma relação entre duas pessoas requer os dois trabalhando junto. Se só um faz pelos dois, o que vai dar no final? Qual é o resultado que pode sair disso? Segundo, saiba dizer não, foque no autoconhecimento e seja mais realista em relação às suas expectativas.
Por quê? Por que eu falo isso? Muitas vezes é refletir sobre o que a gente espera que aconteça. Por exemplo, toma muito tempo que poderia ser investido em uma coisa construtiva. Por exemplo, tem pessoas que têm muita expectativa num relacionamento sem avaliar os pontos reais. Por exemplo, será que ele ou ela são o parceiro ideal? Será que esse trabalho que eu quero, eu posso... Será que eu tenho os pontos necessários para fazer pra esse trabalho ser o trabalho ideal para minha vida? Será que vale a pena investir nesse curso, nesse concurso? Sempre avalie as suas qualidades, porque muitas vezes a gente vai deixar de avançar por falta de avaliações pessoais, autoavaliações. Por isso, pese na balança possibilidades versus realidade. Se elas se casarem, faça isso, tome a decisão de fazer. Se não, por enquanto não vou fazer isso. Vou fazer coisas que estão dentro do que eu posso fazer. Quem sabe depois de muito esforço, eu chegue lá. Temos que aprender a traçar planos. E por último, sempre respeite quem você é. Se tem uma coisa que as pessoas não sabem é o chão que você teve que andar para chegar até aqui. Ninguém sabe as coisas que você teve que decidir para chegar até aqui hoje. Você escolheu estar conosco agora nessa live. E não foi à toa. Porque você tem preocupações consigo mesmo, preocupações com outras pessoas, pessoas que dependem de você. Mas antes de tudo, você precisa de você mesmo. Você precisa lembrar que você tem qualidade. As qualidades precisam ser elevadas, precisam ser lembradas. E essas qualidades podem revelar uma pessoa que tem muito a crescer e a desenvolver. Porque quando a gente se conhece, a gente percebe que existe um mundo novo a ser conquistado lá fora. Então, eu desejo que você abra as portas para uma realidade que está tentando chegar até você. Uma realidade saudável, uma vida saudável. Eu queria terminar com uma frase que eu disse logo no começo desse dia, que foi acho que alguns conseguiram pegar o áudio, que é uma mensagem de Carl Jung, que diz o seguinte: fazer uma leitura. Sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então que possamos acordar para uma nova vida, para uma nova direção. Então desejo a todos uma boa noite, que isso seja uma realidade na sua vida, que isso não seja esquecido, que esse aprendizado faça uma diferença em você e em mais pessoas. Porque onde você estiver, e você estiver vivendo isso, as pessoas vão se espelhar em você. Você vai ser referência em estilo de vida saudável. Pois bem, acabamos. Existem algumas perguntas, algo do tipo? O Carol quer acrescentar? Por enquanto eu vou ficar quietinha aqui. Vamos esperar aí as manifestações. Uhum. A Paula perguntando já? Poxa. Não se preocupa, tem mais. Cenas dos próximos capítulos, como a Carol disse. A gente vai ter momentos para trabalhar outros assuntos. São muitos. Falando sério, são muitos. Então, tem que ser bem reforçada a ideia da autoestima, porque depois haverão outros encaixes. Eu queria só falar, né, já que amanhã nós daremos início ao tema de ansiedade. Por que daremos início? Porque serão 3 dias que nós falaremos sobre ansiedade. Deixa eu só procurar aqui rapidinho o documento, só para eu falar aqui. São 3 dias seguidos que nós falaremos de ansiedade. E no primeiro dia, que é no caso amanhã, a gente vai dizer o que é ansiedade, se ela sempre é patológica, ou seja, a ansiedade sempre é ruim, será? Porque a gente fala com em ansiedade como se fosse uma coisa ruim, mas será se ela sempre é ruim? E quais os sinais de alerta? Muita gente, às vezes, se auto-rotulando de eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade. Será se é isso mesmo? Então, é isso que a gente vai ver amanhã, tá bom?
Aí nos outros dias nós falaremos de diferença de medo e ansiedade, se são a mesma coisa, se não é. E depois falaremos de insônia, tá? Então, de primeira mão para vocês que estão hoje aí na nossa reunião, tá? Comentem no grupo, pessoal. Eu acho que está sendo importante para todo mundo. Comentem lá no grupo como é que foi, o que vocês acharam da reunião de hoje para incentivar os outros a participarem. É só isso, Vasco. Pois, muito bem. Eu vi alguns comentários sobre aprender a se amar, aprender a dizer não. Olha, cada fase da vida gera uma aprendizagem. A cada fase da vida a gente aprende a dizer não para novas e antigas coisas. Então começa pequeno para chegar lá grande, tá bom? Não, como eu disse, não se cobre tanto. Começa com o exercício como eu coloquei aqui anteriormente. Por exemplo, sim, as lives vão ser gravadas, não se preocupe. Sempre estabeleça um ponto que você pode dizer não. Por exemplo, como eu coloquei um exemplo aqui, sempre teste a amizade através do não. Por que não? Porque você não permite que essa relação a dois ou um grupo comece com um não. Porque as pessoas vão começar a se preocupar com você. Por que ele disse não? Por que ele não está aqui com a gente? Por que ela não está aqui com a gente? Faça as pessoas construírem essa pergunta, porque isso pode gerar pela primeira vez, caso isso não tenha acontecido, um interesse na sua vida. Porque tem muita gente que se desinteressa pela vida dos outros e isso é sinal de porque a gente não se dá devida importância na relação. Por quê? Por falta do não. O não, ele é o não. O não. O não, ele é muito especial, muito importante. Por isso, use. Não tenha medo. O céu não vai cair porque você vai dizer não. A enchente não vai cair aqui em Boa Vista porque você disse não. A vida ela vai continuar. Corra esse risco de dizer não. Viver já é um risco. Por que você não diz... Então, já que é assim, por que não dizer não? Certo? E mais uma coisa, só para reforçar a ideia. Gente, as lives vão ser gravadas. Já estão sendo gravadas aqui neste momento. Então, não se preocupa. Se você chegou agora, vai poder assistir novamente, tá? Sem perder uma linha de raciocínio. Então, é isso. Eu despeço todo mundo. Que todo mundo tenha uma boa noite. Durmam bem para acordar melhor ainda amanhã, tá? Então, é isso. Tudo certo? Quem é o anfitrião já pode dar uma boa noite para todos também. Boa noite, viu, gente? E sobre a live de ontem, a gente vai colocar no link no grupo de novo. É isso aí. Boa noite, pessoal.